Olá, dando sequência à nossa transmissão anterior, quando falávamos sobre a importância de alcançarmos pessoas de todos os níveis sociais. Então, pessoas pobres, pessoas incultas, pessoas de nível acadêmico elevado, pessoas de posição social elevada, todos são pecadores e todos precisam de Jesus. E o discipulado tem a bênção de alcançar essas pessoas, assim como os pequenos grupos também. Tem a bênção de alcançar condomínios fechados, entrar em comunidades carentes. Tudo é possível quando você coloca o coração e quando você decide praticar e não apenas teorizar. Então, dentro dessa linha, exatamente de praticar e não teorizar, que nós vamos ouvir agora o testemunho da irmã Andréia Dunha, que fez parte de um grupo de discipuladores que tive lá no Rio de Janeiro, e ela vai compartilhar a experiência dela agora. Olá, estou aqui para compartilhar com vocês, a pedido do pastor Joselito, sobre o Ministério de Discipulado que desenvolvo aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Gostaria de dizer para vocês que o Ministério de Discipulado é minha paixão, é o que eu realizo com amor, com alegria. Ver pessoas, vidas se consolidando na igreja e frutificando traz ao meu coração muita alegria. É um chamado, o Senhor me chamou para isso e eu o desenvolvo com muita alegria, não importa as circunstâncias. Já encontrei oportunidade de realizar o discipulado no trabalho e graças a Deus a pessoa tem seguido os caminhos do Senhor Jesus. E ultimamente tenho realizado em meio a essa pandemia, eu sempre descubro através de uma orientação do Espírito Santo uma oportunidade, uma maneira de desenvolver o Ministério de Discipulado. E atualmente eu estou desenvolvendo e aplicando este estudo pelo telefone. Então eu já apliquei o primeiro, agora estou no novo convertido. E há pouco tempo eu solicitei o pastor Joselito mais literatura. Então eu quero dizer para você, se você se sente com desejo, então toma posse desse desejo, coloque em prática esse desejo de discipular, de ver vidas se consolidando na igreja, frutificando e glorificando a Deus através de tudo aquilo que elas estão realizando, principalmente na obra do Senhor, no reino dele. Quero dizer mais uma vez, o Ministério de Discipulado é uma bênção, tem sido uma bênção para a minha vida e principalmente para aquela pessoa que recebe o estudo. Ministério Discipulado, minha vida, minha paixão. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigado, Andréia. Deus te abençoe. Dou graças a Deus por tua vida, sabe? Pelo que o Senhor tem feito através de você. Voltando então à nossa sequência aqui de linha de raciocínio do que nós estamos pensando sobre o discipulado, hoje eu quero chegar a Atos capítulo 18, versículo 10, porque nós estamos vendo como foi a igreja em o Novo Testamento, o desenvolvimento da igreja em o Novo Testamento, tomando como base principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 18, 10, tem aqui uma pergunta. Quantas vidas Deus tem ainda na cidade onde você é missionário para se converter? Porque Jesus apareceu de noite a Paulo e disse, fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Então, quantas pessoas Deus tem ainda na sua cidade, meu irmão, minha irmã, para se converter, para ser discipulada, para se integrar na igreja e para que essas pessoas se tornem discípulos multiplicadores? Muito povo. Se você não praticar e você não for, você não vai descobrir isto. Se você ficar esperando que as pessoas venham à sua reunião, à sua igreja, ainda mais agora, com essa pandemia que o mundo, e especificamente o Brasil, está vivendo, em que muitas igrejas, neste momento, estão com tempo de culto limitado, algumas nem podem abrir, em algumas cidades, alguns estados do Brasil, nem podem abrir. Mas sabe como funciona? Você viu aí a Andréia compartilhando que ela
evangeliza e discipula através do telefone. Se lembra daquela irmã que eu contei a experiência que ela evangelizava escrevendo cartas? Pois é, você vai perceber que Deus tem sempre um meio de usar você para alcançar as pessoas, e de preferência onde elas estiverem, ok? Então Deus tem muito povo nesta cidade. Certa vez, um pregador disse que não existem cidades, campos difíceis. O que existem são pregadores difíceis, discipuladores difíceis. Esses pregadores difíceis, eles colocam dificuldade, pessimismo naquilo que vão fazer, e aí fica difícil mesmo. Aí é como diz o meu neto, né? Por que as pessoas constroem um prédio tão alto e dizem que é difícil? Ele gosta de brincar com essa piada aí. Ok, então não existe campo difícil. Existe a pessoa que é difícil de obedecer, é difícil de ir. Há uma pesquisa que diz que 80% das pessoas estão assim, meio indiferentes, de repente não estão abertas ao Evangelho, mas que 20% estão abertas, esperando uma mensagem, esperando alguém que possa chegar até elas para comunicar a palavra. Ok? Muito bom. Agora, em Atos 28, 31, a pergunta é a seguinte: o que fazia Paulo em Roma, mesmo preso? Então, o que é que diz lá? Que Paulo ficou numa casa alugada, onde ele pregava, falava o evangelho, sem impedimento algum. Paulo anunciava o reino de Deus sem impedimento algum. E aí eu quero compartilhar a experiência da irmã Flora. A irmã Flora, é claro, né, que é um codinome aí para ela morava em Muriaé e ela com a filha fizeram parte do meu primeiro grupo de discipuladores, aquelas pessoas que eu preparei e treinei para discipular. E a irmã Flora tinha complicações cardíacas, também até complicações neurológicas, no sentido dela ter problemas de ficar muitas vezes numa cama, prostrada, com os nervos abalados por muito tempo. Pois é, a irmã Flora chamou um técnico para consertar o fogão da casa dela. E quando o técnico chegou, aqui no livro eu digo que o nome dele é João, ela perguntou: João, meu filho, você tem alguma religião? Aí ela falou, ele falou, né? Ele falou, dona Flora, eu sou católico, mas eu estou refletindo mais sobre isso, estou pensando em buscar uma outra religião, porque às vezes as pessoas pensam que é o nome da religião, é uma questão religiosa. Mas o problema realmente não é este, não é o título, o nome de uma denominação. O grande problema é a pessoa aceitar Jesus como Salvador, tê-lo como Senhor da sua vida e servir somente a Ele, adorar somente ao Senhor Deus. O grande problema é este. Mas aí o João disse isto. Aí a irmã Flora, naquela hora, se esqueceu dos seus problemas de saúde e falou assim: ô João, meu filho! Eu só, foi com todo entusiasmo: ô João, meu filho! Na minha igreja, nós temos uma atividade chamada de discipulado, e se você quiser, eu vou na sua casa. Olha só, ela que às vezes tinha dificuldade para andar, eu vou na sua casa. E olha, quem conhece Muriaé sabe onde é o bairro Planalto, lá em cima. E ela subia aí naquele morro com a filha dela para discipular o João. E aí, num dia de culto de oração, ela chegou e disse para mim: pastor, olha, o casal que eu estou evangelizando, eles já aceitaram Jesus. Então hoje o senhor não deixa de fazer apelo, porque eles vieram para entregar a vida deles a Jesus
publicamente. Ok. E aí, dirigi o culto de oração, fiz uma breve meditação. Quando foi no final, perguntei: por acaso haveria aqui alguém que desejaria entregar sua vida a Jesus? A gente deve perguntar mesmo assim: você quer entregar sua vida a Jesus? E aí, o João e a esposa dele levantaram a mão, dizendo que queriam entregar suas vidas a Jesus. Nós oramos com eles ali, e aí a irmã Flora e a filha dela passaram a discipular aquele casal. Só que o vizinho do lado direito da casa deles passou a assistir também aos encontros. Do lado direito. Depois do lado esquerdo também. Ambos os vizinhos aceitaram Jesus. Depois mais um outro rapaz que morava em frente à casa do João também aceitou Jesus e todos foram discipulados. Depois ali foi criado um pequeno grupo, que naquela época chamavam de célula. E depois essa célula se desdobrou em duas. Esta célula se desdobrou em duas. E sabe quem foi ser o líder de uma dessas células? O João. Porque ele já estava com um tempo de vida cristã, já tinha sido batizado, já tinha sido preparado, e orientado sobre como dirigir um pequeno grupo. Olha só, meu irmão, há pastores que dizem assim: mas eu não tenho liderança. Meu irmão, treine, leve pessoas a aceitarem Jesus e você vai ver como vai funcionar. Agora, nós chegamos a um ponto da nossa transmissão, da nossa reflexão sobre discipulado, que ele é assim daqueles mais delicados e que devem nos levar a refletir sobre o que nós estamos realmente fazendo. Porque é o texto de João capítulo 15, no versículo 8. A pergunta é a seguinte: como podemos glorificar o nome do Pai? Aí Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como que podemos glorificar o nome do Pai? Dando muito fruto. Não é apenas dando fruto, é muito fruto. Quem não dá muito fruto, não glorifica o nome do Pai. É o que está dizendo neste versículo. A menos que alguém tenha uma interpretação diferente. Alguém pode dizer: não, pastor, mas aí não está falando de fruto, de pessoas convertidas, não. Está falando do Espírito, do fruto do Espírito. Ótimo! Qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Ora, como você diz que ama e não se importa com aqueles que estão se perdendo, como aquele hino de missões nacionais que foi cantado há muitos anos atrás: como gozar nossa crença, deixando numa treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Você ama? Então, se você realmente ama Deus e você ama o próximo, você vai se preocupar e vai se empenhar para ser um instrumento de Deus, para demonstrar o seu amor por Ele. Mas aqui está falando de números mesmo. Das pessoas que são alcançadas, são multiplicadas através da evangelização e do discipulado, dando muito fruto. E, como eu disse, Jesus disse que é nisto que o Pai é glorificado. Agora, se você continuar lendo, por exemplo, versículo 2, versículo 5, versículo 6, a pergunta é a seguinte: o que acontece a quem não produz muito fruto? O que acontece? É cortado. E depois é o quê? É lançado fora. E em seguida acontece o quê? Como um galho que é cortado de uma árvore, ele seca. E depois, para que vai servir esse galho? Aliás, diz primeiro que ele é colhido. Ele é colhido. E depois ele é lançado no fogo. E depois ele arde, ele queima. Olha, nós não estamos falando aqui de perda de salvação. Que a pessoa que é crente, se não ganhar almas para Jesus, ela não vai para o céu. Não estamos falando disso.
Até mesmo porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11, diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento edificar, fizer uma casa de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, que a obra de cada um se manifestará pelo fogo. Jesus é o alicerce que é colocado no nosso coração. Entregamos a nossa vida. Temos Jesus. Vamos para o céu. Acontece que nós estamos aqui na terra ainda. E eu já falei que a salvação, ela acontece em 3 níveis. A salvação da pena do pecado, a salvação do poder do pecado, que é esse processo nosso de obediência, de santificação. E a terceira, que é a salvação da presença do pecado. Pois é, nesse nosso processo aqui, depois que fomos salvos, se nós não dermos muito fruto, o que acontece? Muitas pessoas perdem a comunhão com Deus. O cortado é nesse sentido. O secar é porque a pessoa se torna vazia, como morta. E aí, como Jesus disse que se o sal for insípido, para nada presta a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Há muitas pessoas pisadas pelos homens, há muitos crentes que têm uma vida vazia, porque não tem alegria de glorificar a Deus através da produção de muito fruto. Eu pergunto se Jesus disse isto para valer. Então eu pergunto se Jesus disse isto para valer. Claro que sim, Jesus não iria dizer algo só para causar impressão ou para causar temor, não. Jesus queria nos mostrar que nós precisamos produzir. Ele disse que o galho que está no pé de uva e não produz, ele é podado. Eu vi isso, eu fiz isso na minha vida. Eu tinha um pé de uva no meu quintal e dava umas uvas ruinzinhas, sabe? Pouquinhas. E alguém me disse que eu tinha que podar. Eu tirei alguns galhos e nasceram mais uvas. Quando foi no outro ano, eu fui prestar bem atenção, aprendi com alguém que sabia podar. Meu irmão, olha, o pé de uva ficou assim, cheio de uva, muitos frutos, muitos cachos de uva. Então, às vezes Deus tem que podar a nossa vida. É essa a questão aí, tá? Que é cortado, é lançado fora. Então Deus tem que podar para a gente ver, para ver se a gente, Deus tem que podar para ver se a gente produz. Agora, se você continuar lendo, você vai ver, inclusive aí no manual, eu cito diversos textos que falam sobre a certeza da salvação, que você pode ler esses textos para mostrar que eu estou falando de outra coisa, não estou falando de perda da salvação aqui. Agora, voltando para aquele versículo que nós iniciamos a primeira ministração sobre discipulado, que é João 15, 16, que Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Aí vem novamente a pergunta: para que Jesus nos escolheu? Para irmos. Deus já disse que enquanto nós não formos, ficarmos só aprendendo sobre discipulado e técnica daqui e método dali, não vai acontecer nada, meu irmão. Você vai se encher de conhecimento e vai acontecer uma coisa muito ruim que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Jesus nos escolheu para irmos e darmos fruto. Não é somente ir também, mas é preciso ir e produzir. É preciso ir e dar. A ênfase é ir e dar fruto. Agora, uma coisa que eu nunca tinha pensado, e só fui perceber quando eu estava estudando sobre discipulado, há muitos anos atrás, é o final do versículo 16. E aí tem a pergunta: qual é o resultado de produzirmos fruto que permaneça? Como é que é o final do versículo? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Veja só,
Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é a finalidade do fruto permanecer? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A gente sabe que há muitas outras condições estabelecidas por Deus para responder às nossas orações, como por exemplo, lá em João 15:7, né, que Jesus disse que nós temos que estar na palavra dele, e a palavra dele está em nós, para que a gente produza muito fruto. Entretanto, aqui nós estamos pensando na questão do resultado de produzir fruto que permaneça. Estamos pensando no resultado em produzir fruto que permaneça. Qual é o resultado? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Sabe, eu tinha muita vontade de ir a Israel. E um dia eu coloquei esse versículo diante de Deus: Deus, o Senhor faz essa promessa aqui, eu queria pedir que o Senhor me concedesse essa bênção. Olha, foi extraordinário. Tempo depois, um empresário me procurou, ofereceu uma passagem para mim, depois estendeu a minha esposa, e realmente nós fomos graciosamente a Israel. E lá em Israel nós vimos algo que eu quero compartilhar com vocês, e que fez parte daquela pergunta que eu fiz quando terminei a transmissão anterior. Por que o Jordão abastece o Mar da Galileia, abastece o Mar Morto? O Mar da Galileia é doce e o Mar Morto é salgado. O Mar da Galileia tem plantas e tem peixes, o Mar Morto não tem nada disso. Por quê? Se é o mesmo rio. Então, olha, duas pessoas já me responderam, mandaram uma mensagem logo para mim, viu? Uma irmã Rosália, lá de Itaipu, que muito em breve ela vai compartilhar a experiência dela também aqui. E a outra é a irmã Juliana Isis, que é membro aqui da nossa igreja, e ela mandou direitinho, explicando direitinho por que o Mar da Galileia é doce e por que o Mar Morto é morto, né? É salgado, se ambos são abastecidos pelo mesmo rio. Então você, olhando aí, você vai ver onde que o Mar da Galileia está localizado, a região que ele está localizado ali, né? E depois, mais embaixo, você vai ver o Mar Morto. E aí, no Mar da Galileia, aí que você está vendo aí, né? As fotos, tem plantas e tem peixes também. Então, todo mundo sabe que o Mar da Galileia tem peixes, porque quando Jesus chamou os discípulos, e depois da ressurreição, Jesus mandou que os discípulos jogassem a rede nas águas e eles pegaram muitos peixes. Eu fui lá, você acredita que eu não peguei nada? Joguei a rede lá no mar e não peguei nada? Mas aí a minha esposa, para poder colaborar comigo, disse que era porque a rede estava furada, quebrou o meu galho, né? Pois é, mas a questão não é essa, a questão é a seguinte: o Mar da Galileia tem plantas e tem peixes e é doce. Já o Mar Morto é desolação, é salgado, não tem vida. O Mar da Galileia é vida. O Mar Morto parece até bonito, mas está morto. O Mar da Galileia é esperança, é vivo. A diferença é que o Mar Morto recebe e não passa adiante. As águas do Jordão, que desembocam no Mar da Galileia, preenchem toda aquela área, formam o Mar da Galileia, mas só que lá do outro lado prosseguem. Então o Mar da Galileia recebe e passa adiante. O Mar Morto recebe e retém as águas para si. Então as águas evaporam, ficam lá só os sais, os minerais. Então o Mar Morto é cada vez mais salgado. Quando estivemos lá, a guia disse que o Mar Morto é 7 vezes mais salgado que o mar mais salgado. Então veja só, ele inclusive, você deitar lá no Mar Morto, se você deitar lá no Mar Morto, você não vai afundar.
porque a densidade de sal e de minério é muito alta. Inclusive, o Mar Morto ele é rico em minério. É rico, porém morto. Como Jesus disse para a igreja de Laodiceia, né, que ela era rica e não sabia que era uma desgraçada e pobre, cega e nu. Na verdade, Jesus diz isso para o líder da igreja de Laodiceia, né? Pois diz, rico sou e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. A maior riqueza nossa é a riqueza espiritual. Por isso que o mar da Galileia é vivo. Ele recebe e passa adiante. O Mar Morto recebe e retém para si, como muitos cristãos nas igrejas. Olha, eles vão em quase todos os cultos, eles gostam de estudar muito, até de dar opinião sobre a Bíblia. Muitos deles já leram a Bíblia diversas vezes. Muitos deles não perdem um culto e agora nessa pandemia não perdem uma live. Mas eles não produzem, ficam só para si. Guardam isso só para si. E aí que eu falei que reside o perigo. Porque o que era para ser para a vida se torna em morte. Porque a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela é viva e eficaz. Então, assim como a palavra de Deus pode produzir a vida, ela pode produzir a morte no sentido de trazer a sentença de Deus sobre aqueles que desobedecem. Porque é ela que tem que julgar. Jesus disse que quando ele voltar, que não é ele quem vai julgar, é a palavra que ele pregou que vai julgar. Então, meu irmão, continuando aqui, a gente vê outras imagens lindas assim, que dizem assim, os membros de nossas igrejas recebem e ficam para si, porém morrem. Aí na parte do Mar da Galileia, que você pode ver aí, quando recebemos e passamos adiante, não só renovamos a vida, como transformamos vidas. Não só renovamos a vida, como transmitimos vida. Qual é o seu mar? O Mar da Galileia ou o Mar Morto? Qual desses você está? A resposta é como tem sido a sua vida. Se você tem sido uma vida frutífera. Então você pode dizer, eu sou o Mar da Galileia. Agora, se você não tem, está na hora de você passar adiante. É muito bom reter a palavra de Deus, porque a Bíblia até diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Então, se eu não vou pecar, então eu vou obedecer. E em que eu vou obedecer? Uma das maneiras de obedecermos a Deus é produzindo fruto. Porque este foi o propósito de Jesus ao vir ao mundo. Para que vidas sejam salvas, sejam transformadas, e para que nos tornemos discípulos dele. Daí a recomendação dele de irmos e fazermos discípulos. Na próxima transmissão, nós vamos falar sobre como é que isto acontece. Como é a tarefa de fazer discípulos. Qual é exatamente a nossa proposta. E aí você já vai pensando e que Deus possa abençoar você. E você que nos tem acompanhado, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito importante que você se inscreva, porque as transmissões, somente transmissão ao vivo, dependem do número de inscrições. Transmissão ao vivo pelo celular. Depende do número de inscrições e o like também, isso favorece muito. Infelizmente, essas empresas, elas funcionam na base disto, né? E aí nós precisamos da sua ajuda. E se você quiser sempre receber um novo vídeo, é só você sinalizar lá no sininho que sempre você vai ser avisado, tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima transmissão.